Vamos lá. Vamos mergulhar num assunto que tira o sono de muita gente: a cobrança de tributos. Será que uma dívida de imposto tem data de validade? A resposta é um grande sim. E o mais importante de tudo é saber o momento exato em que o relógio da cobrança começa a contar. Entender isso é crucial, tanto para quem cobra quanto para quem paga. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? O governo pode esperar a vida inteira para cobrar um imposto que ficou para trás? Felizmente não. Mas o verdadeiro desafio não é saber se ele perde o direito, mas sim quando exatamente isso acontece. É aí que o jogo fica interessante. A resposta, à primeira vista, parece até simples: 5 anos. Mas calma aí. O pulo do gato não está no número, mas na pergunta que vem depois. A partir de quando esses 5 anos começam a ser contados? É aqui que a maioria das pessoas se confunde. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender por que esse relógio existe. Depois, vamos seguir a jornada da dívida, desde o seu nascimento até ela virar oficial. Aí vamos ver os 3 jeitos de oficializar essa dívida, achar o marco zero, que dispara o cronômetro, e, por fim, visualizar a contagem regressiva. Bom, primeiro de tudo, por que existe um prazo? Pensa só, ninguém pode viver com uma ameaça de cobrança pairando sobre a cabeça para sempre. A lei precisa estabelecer um limite. Se o fisco não agir dentro desse tempo, ele perde o direito. O nome disso é segurança jurídica. É um ponto final necessário para todo mundo. Então, o que é essa tal de prescrição tributária? Olha, o artigo 174 do Código Tributário Nacional é bem claro. É a perda do direito do fisco de entrar na justiça para cobrar. Depois dos 5 anos, ele simplesmente não pode mais acionar o judiciário para forçar o pagamento. E o resultado disso? O crédito tributário é extinto. Ele deixa de existir. Ok, se a gente já sabe como a história termina, vamos voltar lá para o comecinho. Antes de existir um prazo para cobrar, a dívida precisa primeiro nascer e ser formalizada. No direito tributário, esse processo tem etapas bem claras, como uma receita de bolo. Pensa nisso como uma linha de produção. Primeiro passo, o fato gerador. Acontece algo no mundo real previsto em lei, como vender um produto ou receber um aluguel. Pronto, o gatilho foi disparado. Segundo passo, a obrigação. Agora existe uma conexão legal entre quem deve e quem pode cobrar. E o terceiro passo, o crédito. É aqui que o direito de cobrar do fisco se torna concreto. A dívida agora tem nome e sobrenome. Mas como é que esse direito de cobrar vira uma conta de verdade, um valor a ser pago? A palavra-chave aqui é lançamento. O lançamento é o procedimento administrativo que bota tudo no papel. Ele identifica o que aconteceu, calcula o valor exato e aponta quem é o devedor. É o ato que transforma a obrigação em uma cobrança real e exigível. E esse lançamento não é tudo igual não. Existem 3 tipos básicos. No lançamento de ofício, o fisco faz tudo sozinho, sem ajuda. O melhor exemplo é o IPTU, que já chega pronto em casa. Já no por declaração, o contribuinte ajuda. Ele presta as informações e o fisco calcula e manda a conta. Agora, o mais comum de todos é o por homologação, como no imposto de renda. Aqui, a responsabilidade é quase toda do contribuinte. Ele calcula, informa e já paga. O fisco só confere depois, para ver se está tudo certo. E agora, finalmente, chegamos ao coração do nosso mistério. A gente já sabe que o prazo é de 5 anos, mas a pergunta fundamental é: a partir de quando? A resposta está em um conceito chamado constituição definitiva do crédito. Identificar esse momento exato é o que resolve toda a questão. O termo técnico para esse ponto de partida é dias a quo, ou seja, o dia a partir do qual. E olha, por muito tempo existiu uma grande discussão sobre que dia seria esse. Seria depois de esgotar todos os recursos? Seria quando a dívida fosse inscrita na dívida ativa? A confusão era grande. Mas afinal, qual é a resposta correta? E a resposta que prevaleceu na justiça e na doutrina é esta: o cronômetro dos 5 anos começa a rodar no momento em que o contribuinte é formalmente notificado do lançamento. É isso, não é depois, não é quando vira processo, a notificação é o tiro de largada. E a lógica por trás disso, como explica o grande jurista Paulo de Barros Carvalho, é perfeita. Basicamente, o que ele diz é: só porque a decisão pode ser questionada, não significa que ela não seja definitiva para iniciar o prazo. A partir do momento em que o fisco comunica a cobrança, o ato administrativo está completo e válido. O relógio tem que começar a correr dali. Certo, agora que a gente já tem todas as peças, vamos montar esse quebra-cabeça e enxergar a linha do tempo completa, do começo ao fim. A linha do tempo é bem direta.
O ponto zero é a notificação. A partir daquele dia, tic-tac. O fisco tem exatos 5 anos para entrar com a ação judicial de cobrança. Se esse prazo passar, se ele estourar, acontece a prescrição. O crédito tributário morre, é extinto, e a cobrança na justiça se torna impossível. Fim de papo. Então, para a gente resumir e não esquecer mais, tudo começa com um fato no mundo real. O lançamento bota essa dívida no papel. A notificação entrega a conta e, mais importante, liga o cronômetro. A partir daí, o fisco tem 5 anos para se mover e ir à justiça. Se não fizer isso, a prescrição apaga a dívida do mapa. Dominar essa linha do tempo é um conhecimento poderoso. Afinal, no direito tributário, o tempo não é só dinheiro, ele pode ser o próprio direito. Para mais análises diretas como esta, siga nosso canal e ative as notificações. A gente se vê na próxima.